Olá pessoal, o nosso assunto hoje é um tema bastante interessante abordado no melhoramento genético animal, que é grau de parentesco e coeficiente de endogamia. É claro que hoje nós temos já vários programas de computador que fazem esses cálculos para nós, mas é fundamental que nós, principalmente das áreas agrárias, que envolvem a zootecnia, a agronomia e a veterinária, é fundamental que a gente tenha uma noção de como isso é calculado e como que a gente interpreta esses conceitos. Então vamos lá, antes de nós irmos para o cálculo propriamente dito, eu gostaria de deixar claro aqui dois conceitos. Primeiro, grau de parentesco. O que é um indivíduo parente? Um indivíduo é considerado, do ponto de vista genético, parente do outro quando entre eles existir pelo menos um ascendente em comum. E quanto mais distante na árvore genealógica for esse ascendente em comum, menor será o grau de parentesco. Por exemplo, entre dois primos, se vocês olharem para a família de vocês, por exemplo, imagine um primo seu, uma prima que você tem. Entre nós primos, o que vai existir são dois avós em comum. Já entre irmãos, o que vai existir em comum, os ascendentes em comum entre dois irmãos, serão os seus próprios pais. Então, quanto mais próximo for esse ascendente em comum, maior será o grau de parentesco entre dois indivíduos. Bom, e o que é um indivíduo consanguíneo ou endogâmico? Um indivíduo é considerado endogâmico quando os seus pais têm um grau de parentesco aí existente. Então, quanto maior for o grau de parentesco entre os pais desse indivíduo, maior será o seu coeficiente de endogamia. Então agora nós vamos ali para o quadro para a gente poder definir primeiramente o que seria o grau de parentesco, o parentesco que é considerado direto e o parentesco colateral. Vem comigo! Bom, vamos lá. Vamos pegar aqui o parentesco direto e o parentesco colateral. O que seria o parentesco direto? É aquele grau de parentesco onde o indivíduo descende diretamente do outro. Então imagine o seguinte, nós vamos aprender que o que separa uma geração da outra, a gente vai considerar como sendo uma seta. E como a gente sabe que, em média, o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe, passam em média 50% dos seus genes para a progenie, ou seja, para os seus filhos, a gente vai considerar que cada setinha dessa aqui corresponde a 50% de grau de parentesco. Porque se nós pensarmos o grau de parentesco entre pai e filho, ele é de 50%. Por quê? Porque, em média, o pai ou a mãe passa para os seus filhos 50% dos genes que eles têm. Então, olha só, o que a gente pode pensar? Aqui, A seria pai ou mãe de B. B seria pai ou mãe de C. E C seria pai ou mãe de D. Então, veja bem, A é pai de B ou mãe de B, porque a gente não sabe se esse aqui é macho ou fêmea. Então vamos supor que A fosse macho. A seria pai de B, avô de C e bisavô de D. B, vamos supor que B fosse macho. B seria pai de C e avô de D. E vamos supor que C também, se fosse o macho, C seria o pai de D. Se fosse fêmea, era só a gente considerar como sendo mãe e avó. Então, de uma maneira geral, o que a gente pode considerar? Que o grau de parentesco entre A e B é de 50%. E agora a gente vai aprender como que se faz para calcular o grau de parentesco direto, considerando aqui esses quatro indivíduos. Vamos lá. Então vamos interpretar como é que a gente faz esses cálculos. É muito simples, embora pode assustar um pouquinho essa quantidade de número aí, mas vocês vão ver que é bastante simples. Vejam bem, o grau de parentesco é representado pela letra R maiúsculo. Então isso aqui seria, como que eu leio essa fórmula? O grau de parentesco entre A e B é igual a 0,5. Por que 0,5? Cada setinha dessa aqui corresponde a 50% de genes em comum. No caso do grau de parentesco entre A e B, A é pai ou mãe de B. Então existe apenas uma seta separando a geração de A da geração de B. Então como é que eu faço essa conta? O grau de parentesco entre A e B é igual a 0,5 elevado a x, onde esse x é o número de gerações existentes entre os indivíduos, ou, a grosso modo, o número de setinhas existentes entre eles. Então, entre A e B, só tem uma geração, só tem uma seta. O grau de parentesco entre A e B é igual a 0,5 elevado a 1, que é igual a 0,5 ou 50%. Como é que eu interpreto isso? De uma maneira geral, entre A e B,
existe, em média, 50% de genes em comum. E qual que seria o grau de parentesco entre A e D, por exemplo, que são os mais distantes aqui? É o mesmo raciocínio. O grau de parentesco entre A e D seria o equivalente a quê? A 0,5, que cada setinha corresponde a 50% de genes em comum, ou seja, 0,5, elevado ao número de gerações existente entre os indivíduos. Entre A e D existem 1, 2, 3 gerações. Então, o grau de parentesco entre A e D é igual a 0,5 elevado a 3, isso dá 0,125 ou 12,5%. Como é que eu interpreto isso? Entre A e D existem, em média, 12,5% de genes em comum. Repare o seguinte, quanto mais nós vamos distanciando as gerações, o grau de parentesco vai caindo pela metade. Depois vocês podem tentar fazer aí qual que seria o grau de parentesco entre A e C. Seria eu colocar esse 0,5 elevado a 2. Isso daria 0,25 ou 25%. Então repare, ó, entre A e B, que é pai e filho, 50% de genes em comum. Entre A e C, que são o A é avô ou avó de C, são 25% de genes em comum. E entre A e D, que é muitas vezes o bisavô e o bisneto, nós temos aí 3 gerações separando, ou 12,5% de genes em comum. Então, cada vez que eu vou distanciando o grau de parentesco, vai caindo aí a proporção de genes em comum. Então, basicamente, o raciocínio do parentesco direto é esse. Vamos agora interpretar o que seria o parente colateral. Se o parente direto é aquele que gera diretamente o outro, ou seja, quem são os meus parentes diretos? Seriam basicamente os meus pais, meu pai, meu avô, meu bisavô, meu filho, meu neto, meu bisneto. Geralmente são as pessoas que são ascendentes ou gerarão descendência direta. O que é um parente colateral? É aquele que tem indivíduos em comum no pedigree, mas que não são parentes originados diretamente um do outro. Repare o seguinte, ó, X e Y. Aqui nós temos o diagrama de chaves, das chaves. Normalmente, por convenção, o que eu faço? A parte superior, a linha superior das chaves é a que a gente chama de linha paterna. A linha inferior é a linha materna. Então, o que eu interpreto aqui? Ó? X é filho. Quem que é o pai de X? É A. B é a mãe de X. C é o avô paterno de X. D é a avó paterna de X. E é o avô materno de X. F é a avó materna de X. Então, X é filho de A e B. Repare que Y é filho aqui de também A e B. Então, o que acontece? Veja bem, os pais de X são os mesmos pais de Y, são os mesmos indivíduos aqui. Então, o X é irmão completo de Y. Por quê? X é filho do mesmo pai e da mesma mãe de Y. Então, eles são irmãos completos. Quando eu pego o indivíduo W, o que a gente tem aqui? Vejam só, W é filho de A também é pai de X, A é pai de Y. Então X é irmão completo ou irmão próprio de Y, porque tem os mesmos pais, mesmo pai e mesma mãe. Só que X e Y é irmão paterno de W. W tem o mesmo pai dos dois outros indivíduos com mãe diferente. Repare que neste caso X é parente colateral de Y, X é parente colateral de W e W é parente colateral de Y. Então, o parente colateral é aquele que tem indivíduos em comum no pedigree, mas que não necessariamente descende diretamente Por exemplo, o X não descende de Y, o X não descende de W. Então, X é parente colateral de Y, X é parente colateral de W e X é parente direto de A. Y é parente direto de A. W é parente direto de A. Basicamente, a gente pode pensar em que como parente colateral? Primo, irmão, meio-irmão. O parente direto seria o pai, o filho, o neto, o bisneto. Ok? Como é que eu faço então para interpretar, para calcular o grau de parentesco entre dois irmãos completos? Vamos lá.
X é irmão completo de Y porque os pais de X são os mesmos pais de Y. Então como é que eu faço para calcular o grau de parentesco entre esses dois indivíduos aqui? Vejam bem, eu tenho que pegar e ver quais são os indivíduos em comum no pedigree desses dois, X e Y, que são mais próximos possíveis dele. Então eu tenho aqui que entre X e Y, os parentes mais próximos são A e B. Eu vou fixar aqui então A e B. A é pai de X, A é pai de Y. B é mãe de X, B é mãe de Y. Qual que é o raciocínio aqui? O elo de ligação genética entre X e Y tem que passar obrigatoriamente por A e B. E quais são todas as possibilidades de ligação genética que nós temos? São esses dois caminhos, XAY e XBY. XAY e XBY. Agora eu faço a somatória dessas possibilidades. Eu coloco aqui que 0,5 é elevado às duas setinhas que me separam X de Y. E aqui também eu coloco o outro grau de parentesco provável, que seria o meio, lembrar que cada setinha vale 50%, elevado às duas possibilidades, aos dois caminhos que eu tenho aqui, as duas setinhas que me ligam X a Y passando por B. 0,5 elevado a 2, 0,25. Eu faço a somatória aqui e chego à conclusão de que o grau de parentesco entre X e Y é de 50%. A conclusão é, em média, entre X e Y existem 50% de genes em comum. O que é legal aqui? Verifique que o grau de parentesco entre dois irmãos completos é o mesmo grau de parentesco do que entre pai e mãe, entre pai e filho e mãe e filho. Então, o grau de parentesco, finalizando, o grau de parentesco entre pais e filhos é o mesmo grau de parentesco existente entre dois irmãos completos. Vamos ver agora como é que a gente faz para calcular o grau de parentesco entre meio-irmãos. Veja bem, X é meio-irmão paterno de W, porque ambos são filhos do mesmo pai com mães diferentes. Então, qual que é o elo genético de ligação entre X e W? Seria basicamente o indivíduo A, que é pai dos dois. E é o indivíduo mais próximo do pedigree deles, entre os dois. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fixar aqui esse indivíduo comum, A, que é comum no pedigree dos dois, que eu quero calcular o grau de parentesco, e vou fazer o caminho em termos de gerações que me ligam X a W passando por A. Então, A é pai de X, A é pai de W. Repare que B e G não tem ligação genética nenhuma entre eles. B é mãe de X e G é mãe de W, mas G e B não tem nenhum parentesco e não tem nenhum elo de ligação genética. Então, quem vai me ligar do ponto de vista genético X a W vai ser A. O caminho vai ser esse, X a W. Eu pego isso daqui e faço o seguinte cálculo matemático direto. O grau de parentesco entre X e W vai ser meio elevado ao número de setinhas existente entre os dois, tendo o indivíduo A como comum. Então, olha só, meio elevado a 2, por causa das duas setas, é 0,25 ou 25%. Como é que eu interpreto isso? Entre X e W existem, em média, 25% de genes em comum, ou que o grau de parentesco entre X e W é de 25%. Repare que o grau de parentesco entre irmãos completos é o dobro do grau de parentesco entre meio-irmãos. Vamos agora para finalizar interpretando o que é um pedigree endogâmico e como é que a gente visualiza isso no diagrama de Chaves. Um animal que é considerado consanguíneo, ele tem que ser filho de pais com algum grau de parentesco. Quanto maior for o grau de parentesco existente entre os pais desse indivíduo consanguíneo, mais endogâmico ele será. Vamos pensar aqui então num exemplo, o indivíduo T, que seria filho de X e W, que foi o exemplo que a gente viu anteriormente para calcular o grau de parentesco. Veja bem, X é meio-irmão paterno de W, então X é parente de W. O que vai acontecer aqui? Nós estamos cruzando dois meio-irmãos paternos. O elo de ligação genética entre X e W seria o indivíduo A, que está presente nos dois pedigrees, é o mesmo pai, com mães diferentes. Então, por que T seria considerado consanguíneo? Porque os seus pais
tem um grau de parentesco. Então, o indivíduo só é considerado consanguíneo se entre os seus pais existir algum grau de parentesco. E aí a gente pode calcular, inclusive, qual é o coeficiente de endogamia, representado pela letra F, desse indivíduo T, que basicamente é definido matematicamente como sendo o grau de parentesco entre os seus pais dividido por 2. Então, qual que seria o coeficiente de endogamia de T? Seria o grau de parentesco de X e W, que é 25%, a gente acabou de calcular, dividido por 2. Então, o F de T seria 12,5. Como que eu interpreto isso? Aqui é um pouquinho diferente. Eu posso interpretar da seguinte forma. Em média, 12,5% dos genes que eram heterozigotos em A passaram a ser homozigotos em T pelo fato de X e Y serem parentes. Outro ponto que merece chamar a atenção aqui é o seguinte. Nós já falamos aí em outro vídeo no canal, eu até convido vocês para poderem assistir sobre endogamia. De uma maneira geral, a endogamia ela traz prejuízo do ponto de vista produtivo, tá? Porque ela aflora aí, pode aflorar, o efeito pode exacerbar, não, pode expressar o efeito causado pela homozigose recessiva, que está ligado aí à maioria dos defeitos. Mas de uma maneira geral, o coeficiente de endogamia, o F, até 7%, não traz prejuízo do ponto de vista produtivo. Então esse animal aqui, ele tem um grau de endogamia acima daquele que é preconizado. Se o mínimo é 7, esse aqui está com 12,5. Não quer dizer que vai dar errado, mas a chance disso acontecer aumenta. Tá ok? Agora eu vou finalizar aqui colocando para vocês um pedigree de um animal que não é endogâmico, mas que pode provocar aí alguma confusão. Vamos lá. A pergunta que fica é a seguinte: este animal aqui, o animal K, ele é considerado endogâmico? Ele pode ser considerado consanguíneo? Vamos para a definição do que é um animal endogâmico de novo. Só é endogâmico o indivíduo que é filho de pais que são parentes. Então veja bem, será que A é parente de H? Se nós dividirmos aqui, a linha paterna é essa, a linha materna é representada pelo pedigree de H. Para eu saber se tem algum grau de parentesco entre A e H, tem que ter indivíduos aqui que também estejam no pedigree de H. Não é o caso. Repare o seguinte, A não é parente de H, porque não existe nenhum indivíduo presente aqui no pedigree de A que também esteja presente no pedigree de H. Então, neste caso, o indivíduo K não é consanguíneo, mas o seu pai é. Porque, olha só, A é filho de B e C e B é meio-irmão paterno de C. E é pai de B, E é pai de C. Então, A ele é consanguíneo, ele é endogâmico porque B é parente de C, mas A não é parente de H. Então, fiquem atentos em relação a isso, que é muito fácil a gente interpretar de forma errada. Não fujam do conceito básico de endogamia. Só há endogamia quando existir determinado grau de parentesco entre os pais do indivíduo que a gente está avaliando. Ok? Valeu, pessoal. Até a próxima.